Deus abençoe, pessoal. Então vamos lá, eu vou orar, tá? Vou fazer uma oração que agora é necessário, tá? Antes da pregação. Não vou poder mais começar a pregação sem essa reverência, porque Deus assim quer, assim vai ser feito, né? Amém. Deus santo, Deus digno de toda a honra, todo o poder. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Opera agora, Senhor, através da minha voz, através da minha boca, na vida de cada ouvinte, de cada pessoa que se faz presente aqui nessa pregação. Vai destruindo, Senhor. Passa agora com o seu poder, quebrando todas as cadeias, toda a força do inferno, toda a potestade que está atuando nessa vida, nessa mente, nessa família. Que seja destruída agora no poder que tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E abra, Senhor Jesus, o entendimento dessa pessoa aí do outro lado. Abra o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, que essa fé, meu Deus, venha crescer a cada dia, para que ela venha obter vitória através da sua fé, através desse crescimento. Que eu venha semear, Senhor, que essa pessoa venha aguar essa semente e que o seu Santo Espírito venha dar crescimento. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, vamos falar um pouco dos mentirosos da Bíblia, tá? Vamos lendo alguma coisa e entendendo, né, como é que funciona a mentira para o Senhor. É claro que a gente já sabe que mentir não vem de Deus, mas só que tem pessoas que entendem que é uma mentirinha, não faz mal para ninguém, né? Falar com uma criança, né? A criança pergunta para a mãe: mãe, eu quero doce. Aí a mãe fala: o doce acabou. Aí o doce não acabou, né? A criança descobre que aquele doce está lá na despensa guardadinho lá. Aí a pessoa entende que esse tipo de mentira não faz mal para ninguém, né? Mas aí a gente vai entender, né, o que é a mentira para Deus, né? Se existe mentirona e mentirinha, se existe pecadinho ou pecadão, né? Aí é dentro claro, aqui, se você ler lá Gênesis, do 3 em diante, você vai ver que o primeiro mentiroso aqui, né? Quem é que foi o protagonista aqui? Foi Satanás. Então a gente sabe que ele começou tudo isso, né? O iniciar da mentira veio dele. Ele é o pai da mentira, né? Se você ler Gênesis 3, eu vou ler o Gênesis 3, peraí. Tá, retomando aqui, vamos ler, ó. Aí fala assim, ó: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito, né? Aí a cobra chega e pergunta. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, no caso Eva, né? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém, gente? Então só para iniciar aqui, explicando, né, que a mentira começa com Satanás induzindo Eva a comer o fruto, falando que esse fruto não a levaria à morte, simplesmente ao conhecimento, né? O mesmo conhecimento de Deus. E ela, querendo ter esse conhecimento, ela ficou vaidosa, né? E orgulhosa e comeu. Tá, amém. Então vamos voltar um pouquinho atrás. Parei aqui porque Gênesis 4 também é interessante, né? Que foi a primeira pessoa nascida nesse mundo, né? O nome Caim. Você vê, essa primeira pessoa também, ela tentou ludibriar a Deus, mentir para Deus. Então você vê o processo, né? A Eva deixa se enganar por Satanás, em forma de uma serpente, né? Logo depois nasce o primeiro ser humano nesse mundo. E ele mente para Deus. Olha a audácia de Caim. Vamos ler, é aqui mesmo em Gênesis, tá? O capítulo 4, vamos ler do 8 em diante, ó. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão?
Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Enfim, aí se vocês quiserem ler, vocês continuam lendo o capítulo. Mas vê, olha só a sequência da mentira. Ela chega até Eva e depois Eva passa para a descendência dela e, claro, consequentemente, né, nós também temos esse hábito. Mas a partir da hora que você conhece o Senhor Jesus, você vai ser lapidado pelo Espírito Santo e, obviamente, você não vai mais ter vontade de mentir. Você não vai ser induzido por essa potestade, esse demônio, tá? Porque a verdade habita em você, tá? E tem muitos outros, até Pedro, né? Pedro também, se nós vemos que vê Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, ele mentiu que conhecia Jesus. Mas aí vamos entender a diferença, né? De uma pessoa que ela mentiu, né? Por uma circunstância, uma situação, por um medo. E a diferença entre um mentiroso. Ser mentiroso e contar uma mentira é bem diferente uma coisa da outra. Muitas vezes você é mentiroso, você mente em tudo. Não é uma questão, não é uma circunstância que de repente você mentiu por alguma situação. Não é que você falar uma mentira dependendo da situação, Deus não vai se incomodar. Não, Deus vai se incomodar com qualquer mentira que sair da sua boca, tá? Mas no caso de Pedro, né, nós vemos aqui, quer ver? Vamos ler Pedro pra gente entender melhor como é que foi a mentira de Pedro, quer ver? Tá, achei aqui, tá? Marcos o quê? Marcos 15. Vamos ler o 14 um pedacinho aqui, ó. Marcos 14, 70 em diante. Mas ele negou outra vez. Fala aqui. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Então, interessante, é isso mesmo, era Pedro 14, era Marcos 14 mesmo, não era 15 não, tá? Então, é interessante, né, Marcos 14, do 72 em diante, você vê nitidamente ele falando que não conhecia Jesus. Mas vamos entender, o que eu falei, eu acho que eu enrolei um pouquinho atrás aí. Tá, então o que eu quero dizer? Você ser mentiroso é diferente de falar mentira, tá? De repente você falou uma mentira, mas aquilo ali você acabou se perdendo e acabou falando uma mentira e você se arrependeu, como Pedro aqui, que você vê aqui no versículo, né? 72, aqui no finalzinho, que ele falou: então Pedro caiu em si e começou a chorar. Então o que quer dizer esse finalzinho, né, do versículo aqui do 72? Que ele não era um mentiroso, ele passou por essa pressão psicológica, um medo muito grande, né, mesmo Deus o avisando que ele ia negar ele 3 vezes, né, e ele se viu, né, numa situação que ele não queria estar, que é negar o mestre dele, que é negar o Senhor Jesus, e ele caiu em choro profundo, falou que então Pedro caiu em si e começou a chorar. Então essa é a diferença de um mentiroso, né, aquele mentiroso mesmo, né, documentado, e aquela pessoa que ela não queria ter falado aquela mentira, ela se arrepende imediatamente e retrocede. E a mesma coisa, né, você roubou em um momento da tua vida, mas não quer dizer que você é um ladrão. Pode ter acontecido, né, você ter tirado alguma coisa de alguém e se arrependeu, mas você não é um ladrão nato, você não deseja fazer isso de novo, você se arrepende e retrocede, né, você se sente mal com aquilo que você fez. Então é isso que eu tô falando, tá? Pedro, ele não pressupunha que ele ia pecar, tá? O cristão, ele não pode pensar assim: eu vou mentir porque eu sou mentiroso mesmo, não vou conseguir falar a verdade, tá? Pedro não, muito pelo contrário. Pedro, você vê, ele mesmo estava enganado a respeito dele mesmo. Olha só,
Porque ele falava que ele seria capaz de morrer pelo Senhor Jesus. Você vê, ele achava, aquela partezinha que Paulo falava, aquele que está de pé, cautele para que não caia. Né? Muitas vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é uma situação que você quer fazer o certo, mas quando você vê, você não consegue, né? Então Pedro, ele acreditava que ele nunca ia negar Jesus, né? Ele tinha essa certeza dentro dele que ele morreria pelo Senhor, né? A prova disso foi quando os soldados, né, chegaram para prender Jesus, e Pedro, ele na mesma hora, ele se colocou à frente, ele decepou a orelha do Malco, que era um servo do sumo sacerdote. Eu não queria ler, mas se eu precisar ler, eu vou ter que ler. Mas quem conhece Bíblia vai ver que ele se colocou, olha só, ele poderia ter morrido. Ele vai lá e corta, ele decepa a orelha de um servo do sumo sacerdote. Imagina o que poderia ter acontecido, né? Então quer dizer o quê? Que Pedro, ele estava disposto a morrer por Jesus, né? E Jesus, na mesma hora, Jesus repreendeu e curou a orelha desse Malco, desse servo do sacerdote. Então isso demonstra que ele não era verdade. Ele estava querendo, né, defender Jesus da morte e morrer por Jesus. Só que chegou uma determinada hora que ele se viu sozinho, né? As pessoas, Jesus já estava indo para ser crucificado, já tinha sido pego para ser crucificado, e as pessoas reconheceram Pedro como se fosse um deles, e aí na mesma hora ele recuou. Então, mas Jesus avisou para ele, mas essa certeza que nós temos de que nós nunca vamos cair em pecado, isso é muito perigoso, né? Uma certeza que, eu tenho que me santificar, eu jamais vou cair nisso. Você vê que Pedro, ele falhou, ele não passava isso na cabeça dele. Ele, em momento nenhum, ele esperava que ele ia negar Jesus 3 vezes. Não foi uma nem duas, não. Foram 3. Então, nós também podemos passar por essa situação. Então, eu entendo que não é uma coisa que você criou para você. Você não foi com aquele intento, né, que eu vou mentir, eu vou enganar. Não. Então aí essa é a única diferença que eu estou falando. Não que Pedro fez o que é certo, mas Jesus permitiu isso para ver o quanto ele era carente, o quanto ele não podia ter essa certeza absoluta que ele poderia morrer por Jesus, né? Que eu morro pelo Senhor. Nós muitas vezes falamos coisas que nós não vamos cumprir nunca. Então Pedro não falou com a intenção de não cumprir. Ele todo o tempo ele tinha essa certeza dentro dele, só que ele não conseguiu, entendeu? Eu não vou lá ler, não, isso vai tomar muito tempo, tá? Mas eu tô falando aí, depois se vocês quiserem ler, vocês buscam saber mais sobre isso. Mas o que é importante ressaltar aqui, que o verdadeiro cristão, tá? Aquele mesmo que segue ao Senhor Jesus, ele tem que ficar indignado, tá? Quando ele peca. É isso que eu quero que vocês entendam. Pedro ficou indignado, ele falou, eu fiz isso, meu Deus, ele tampou a chorar, porque ele se surpreende com aquela atitude, que ele pensava, nunca pensei que eu ia fazer isso com o Senhor Jesus, né? Então, naquele momento, ele dava vida para o Senhor Jesus, mas passou, né, um tempo, umas horas, ele se viu numa situação que ele falou, não, eu não posso me entregar, eu vou falar que eu não conheço esse homem, tá? Então eu quero que vocês entendam, essa é a diferença. Então tem várias situações na Bíblia de mentira, mas cada um tem uma forma, tem como se explicar. Teve também a prostituta Raabe, que ela mentiu para esconder os espias, tá? Essa partezinha é engraçado, porque ela fez um favor para Deus quando ela mente, né? Mas vamos entender, por que a Raabe mente? Primeiramente, ela não tinha temor a Deus. Ela adorava outros deuses. E também por ser uma prostituta, não tinha essa cultura. Então era dela. Isso para Deus não considerou isso um erro. Porque ela tinha tantos pecados e naquele momento ela estava arriscando a vida para proteger, né, o povo de Deus, né?
Então é isso que eu estou falando, vai depender da situação. Então quando você é um cristão, você conhece a palavra, você teme a Deus, como pode sair água doce e sair água salgada da sua boca? Como pode você mentir para sua esposa? Como é que pode o marido muitas vezes esconder uma dívida? Muitas vezes o homem está todo endividado e a mulher não está sabendo de nada e fica gasta de um lado, os filhos gastam do outro, porque o marido ele não chega para a esposa e fala verdadeiramente o que está acontecendo na família. Então é isso, aí esse ponto que eu quero chegar. Deus quer que vocês, igual eu tô te falando, tem situações que Deus não vai considerar, porque aquela pessoa tem tantos pecados. O que seria uma mentira? Ela não conhece a Deus. Mas essa mentira parte de um cristão, de uma pessoa que conhece a palavra, de um pastor, de um homem ou uma mulher de Deus. Como que essa pessoa vai ser abençoada? Mas de forma nenhuma. Tanto que tem uma passagem, 1 Reis 14 em diante. Depois vocês vão ler. Eu posso até começar a dar um entendimento aqui. De um rei, né, desobediente a Deus. Ele poderia ter sido um ótimo rei, um bom rei, mas desobedeceu a Deus em tudo, né? E ainda tentou ludibriar, enganar, mentir para um profeta. Então é isso que eu tô falando. Como pode um homem de Deus fazer isso? Ele vai ser amaldiçoado. Quer ver? Vamos ler um pouquinho? Vamos ler, senão não vai dar, se eu ficar falando toda a vida, ó. Ele fala aqui, no versículo 2, Jorobão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você, e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice. Então olha só, ele queria passar a perna no profeta, porque o profeta estava cego mesmo, não ia saber nem quem era, ia dar a profecia como se fosse outra pessoa. Aí fala aqui, mas Deus lhe disse, quer dizer, disse para o profeta Aias, mas Deus lhe disse que a mulher de Jorobão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aias o que deveria dizer a ela. Olha que interessante, ela tentou passar a perna a pedido do Jorobão, né, que se passar por outra pessoa, e ela chega lá, né, agradando ele com mel, com bolo. E chega lá, o profeta, olha o que fala para ela, a mulher de Jorobão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jorobão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Olha só. Aí ela fala: eu estou encarregado de lhe dar mais... ele fala com ela, né? Ele continua: eu estou encarregado de lhe dar mais notícias. Porque ela queria ludibriar, né, esse profeta, pensando: se ele souber que sou eu, ele vai me dar má notícia. Mas se ele achar que é outra pessoa, ele vai acabar dando uma profecia verdadeira, com coisa assim, que o profeta ia dar a má notícia porque era ela, mulher de Jorobão, e não porque ele era um profeta de Deus. Olha a cabecinha dessa pessoa. Aí fala aqui, eu estou encarregado de lhe dar más notícia. Vá dizer a Jorobão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e tornei governador do meu povo Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Para ela acontece com o marido, tá? Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito, mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer a desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se fosse esterco. As pessoas da sua família que morreram nas cidades,
As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e os que morreram no campo serão comidos pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. Olha só, e Aias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele, vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultado, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Olha que coisa. A criança, ela só teve direito de ser sepultada, porque o resto da família nem isso ia ter direito de sepultamento. Então, isso que eu tô te falando aqui é um homem de Deus, foi escolhido, né, para ser rei, como Davi, mas preferiu adorar outros deuses, enganar a Deus, pedir para a mulher ir até o profeta e ludibriar o profeta, que era outra pessoa, enganar até o profeta Aias. Então, isso que eu tô querendo chegar onde? Eu tô querendo chegar a diferença entre uma mentira quando sai da boca do ímpio e a mentira quando sai da boca de um filho e uma filha de Deus. Uma pessoa que conhece o verdadeiro evangelho, tá? Aí entra o que? A maldição dentro de casa. E eu tô entrando, quando eu falei família, isso acontece muito dentro de casa. Uma mãe que mente, né, pro filho que acabou um doce, igual no princípio da pregação que eu falei, né? Mente que o Papai Noel vai trazer o presentinho dela, né? Sendo que o Papai Noel não existe, não conta a verdade, fica enganando aquela criança. Então essa criança, é claro que ela vai achar que é necessário mentir, que não vai ter consequência. Ela já é criada com aquela influência demoníaca dentro de casa, aquela potestade atuando, né? E aquilo passa de pai para filho, porque o pai mente todo o tempo para a mãe, né? E a mãe mente o tempo todo para o filho. Então, obviamente, aquilo para ela vai ser normal. Então, vai ter uma criança na fase adulto mentirosa, porque ela vai achar muito normal. E agora eu lembrei também de Abraão. Você vê Abraão aqui em Gênesis capítulo 20, deixa eu ver, fala que Abraão, ele mente sobre o relacionamento dele. Ele era casado, mas ele fala para o rei Abimeleque que não, que aquela mulher era irmã dele, que não era esposa dele. Mas engraçado, se você continuar lendo, você vai ver a mesma situação com o filho, né? Isaac também mentiu, exatamente a mesma situação, só que Isaac, ele mentiu, Abraão já omitiu. O que seria omitir, né? Porque ele era meia-irmã da esposa dele, né? Não era realmente, ele era meia-irmã da esposa, né? Da parte de pai. Mas ele mentiu de certa forma, porque o rei Abimeleque queria casar com aquela mulher que era muito bonita, e ele fala pro rei que ela não, ele tinha muito medo de morrer, né? Do rei matar ele se soubesse que ele era esposo daquela mulher, para ficar com aquela mulher. E ele falou que não, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. Porque ele ficou com medo. Na época era assim, o rei gostava daquela mulher, se aquela mulher fosse casada, ele mandava matar o marido. Então Abraão ficou com muito medo. Aí falou que não era mulher dele, não era esposa, era irmã. Só que ele omitiu, mas ele sabia que aquilo ali podia trazer uma situação difícil, porque ele era casado, tanto que o rei Abimeleque pegou a esposa dele para colocar no harém dele. Imagina que situação. Aí eu falo, olha que coisa engraçada, é isso que eu quero fazer vocês entenderem. Essa maldição, esse espírito mentiroso aconteceu. O Isaac foi provado, filho de Abraão foi provado na mesma circunstância, a mesma coisa, e Isaac mentiu. Então os dois mentiram com relação ao relacionamento íntimo dele. Todos dois disseram que as suas esposas eram suas irmãs, sendo que Abraão, ele omitiu, mas também foi com segunda intenção. Então, claro que Deus não se agradou, ele não era para ter passado por aquilo, ele não confiou em Deus, que Deus o protegeria, ele ficou com medo e mentiu. E omitiu, que seria a mesma coisa para mim, dependendo da situação. Vamos entender que é o que é omitir. Eu estou com uma dívida enorme no banco, estou pagando uma prestação quase impossível.
né? Mas eu vou lá, pego empréstimo em outro banco para pagar aquele primeiro empréstimo. Só que eu não falo nada para minha esposa. Então, você não falando, você não está mentindo, concorda? Não, eu não estou mentindo, Leila, porque eu não falei nada com ela para não preocupá-la. Mas para pensar, você não está sendo egoísta, não, camarada? Porque você acha mesmo que a sua esposa estaria gastando, né? Não estaria economizando mais para ajudar você a pagar essa dívida, né? Você teria a sua outra metade te ajudando nessa situação e você está sendo egoísta? Você fala que não é mentira, porque você não quer contar para não preocupar. Só que você está omitindo a verdade. A sua esposa está achando que tá tudo certo. Ela continua gastando, ela continua dormindo muito bem, ela não economiza, né? Se tem alguma coisa para vender, para fazer dinheiro, ela não vai vender porque não acha necessidade para fazer isso. O mesmo é a mulher, né? Que não tem noção muitas vezes que mesmo ela tendo o seu emprego, ela trabalhando, tendo seus recursos, que ela tem que ajudar o marido. Se ele estiver passando por alguma necessidade, ela tem que entender que o dinheiro não é só dela, né? Em vez de estar trocando de carro, em vez de estar comprando roupa nova para as crianças, ela tinha que estar ajudando o marido a quitar uma dívida. Mas ela pensa, não, o salário é meu, o salário dele é dele, o salário meu é meu. Não existe isso entre o casal. Tá? Então eu estou falando muito com relação à família, porque isso, o diabo entra para destruir uma instituição familiar por causa de uma mentira. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não estou mentindo, eu estou omitindo, que é o mesmo que mentir. Porque você não está dividindo as suas preocupações, você está escondendo a verdade. Aonde que Deus permitiria isso? Né? Você vê Abraão, ele omitiu uma situação, ele falou meia verdade, olha o problema que ele arrumou para a cabeça dele. Ainda aconteceu a mesma coisa com o filho, porque o demônio que estava ali, que fez com que ele mentisse, permaneceu na linhagem dele. E foi Isaac passou pela mesma situação e não passou, e mentiu também. Foi provado e não passou. Retomando aqui, é claro, eu estou falando dessa mentira que Deus colocou no meu coração com relação entre marido e mulher, né? Família. Mas, claro, a Bíblia, quando Deus, Ele mesmo se coloca que Ele é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Obviamente não existe. A essência do Senhor Jesus é a verdade, né? Então, a mentira, ela, para Deus, para o Senhor Jesus, ela é uma afronta, né? Cuja verdade, né, infinita é um dos seus atributos. Então você está afrontando a Deus quando você usa mentira por bel prazer, né? Acha que aquilo não está desagradando ao Senhor, tá? Então, com certeza, esse é o atributo do Senhor Jesus, né? Então, você vê lá em Números 23:19, fala, ó, Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Olha só, tá? Entende? Então Deus, ele é inteiramente verdadeiro. Deus não pode mentir. Então, como que pode você se dizer, né, ser membro desse corpo de Cristo e tá mentindo deliberadamente, né, com tanta facilidade para sua família, né? Muitas vezes a mentira é até boba. Você induz uma criança a mentir, fala, não, fala aí que eu não tô, apertou a campainha, não tô em casa, fala que eu não tô, né? Você induz também os seus filhos a mentirem, coisas pequenas, mas você acha que Deus se agrada? Claro que não. Vamos ler Tito 1:2 também, que é interessante, que fala assim, ó, tudo que provém dele eu quero frisar que a essência de Deus é a verdade, tá? Por isso que eu tô lendo Tito 1:2. Tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, tá? Esse é o seu Deus. Se você realmente tem um Espírito de Deus, você tem que ter, né, essa essência, tá? Não tem esse negócio, mas é uma mentirinha tão sutil. Não existe sutileza para mentira, tá? E nem omissão.
tá? É claro, tem situações que a pessoa pode chegar para você, fazer alguma pergunta, e você não precisa falar. Você pode falar, não, eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, porque você não quer mentir, né? Agora, numa situação familiar é diferente. Se a esposa quer saber como que anda, né, o orçamento do mês, né, como é que estão as contas, quanto que você gastou de cartão de crédito, ou no seu especial do banco, você não vai mostrar, você não vai compartilhar, não vai falar, não vai compartilhar isso com ela, né, ou com ele. Você vai esconder que gastou não sei quanto. Quantas mulheres chegam com um monte de sapato dentro de casa e esconde do marido que comprou os sapatos? Isso aí é mentira. Então, é claro, há diversas formas de mentira, como eu falei, tá? Então, existe essa mentira que pode ser expressada por palavra, né? A forma, né? O modo de vida também. A pessoa, né, ela tem, como eu tive uma pregação aí, que eu não me lembro, mas acho que o nome da pregação é Não Deixe o Dinheiro Te Gastar. Que eu vi uma pessoa dentro de um shopping botando roupa, né, para tirar uma foto, para colocar no Instagram, né, colocar no perfil, e não levou a roupa, simplesmente ela só foi para tirar foto, para falar que aquele chapéu, que aquele óculos, que aquela bolsa, que aquela roupa de marca era dela, e para mostrar, né, na rede social. Então, esse modo de vida é uma mentira. As pessoas que querem mostrar na rede social uma coisa que elas não são, né? Tem pessoas tão desvairadas que muitas vezes tira fotografia no carro de um amigo para falar que aquele carro é dela, né? Ela tem um Fit Uno, ela vai tirar foto dentro do Hilux, porque ali ela vai, né, mostrar no perfil dela, no Instagram dela. Então é uma situação tão louca que a gente até entende as pessoas que são do mundo, que elas necessitam, elas precisam disso. Mas isso, quando entra dentro de uma igreja, quando isso entra dentro de uma família que se diz cristã, né, que se diz membro do corpo de Cristo, isso desanda toda uma casa, porque ali o demônio com certeza vai trabalhar mesmo para destruir aquela família e para aumentar até aquelas dívidas. Agora eu quero falar da mentira, né, daquela mentira absurda, que com certeza qualquer mentira pode te levar para o inferno, né? Mas a mentira, quando você troca a verdade de Deus, né? Você usa uma religião falsa para trocar a verdade de Deus. Quer ver? Vamos lá em Romanos, capítulo 1, 24 em diante. Tá, vamos lá, vamos ler o 24, né? Aí fala assim, ó: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Olha só, eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Vamos ler João 8, 44, que fala assim, ó: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então tá bem claro aqui, né? Em João capítulo 8, do versículo 44 em diante, né? Que Satanás, que o diabo é o pai da mentira, né? E que foi o primeiro mentiroso, como eu falei, né? Que nós lemos lá Gênesis do capítulo 3 em diante, né? Que ele foi o primeiro mentiroso. Tá bom, vamos lá em Tessalonicenses, então, 2, tá? 2, deixa eu ver o que aqui, meu Deus. 9 em diante, tá? Fala assim, ó: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso, tá?
O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado, tá? Então foi o que eu li, né? Tá batendo, quer ver? Com aquela palavrinha que eu li de Romanos, capítulo, acho que é 1, né? Era Romanos capítulo 1, que eu tinha falado, do 24 em diante que eu li pra vocês. Então, se você lê um e lê o outro, você vai ver como encaixa, tá? Então, gente, tem muitos mentirosos aqui na Bíblia, tá? Muitos mesmo, né? Eu não vou ler, mas eu vou citar alguns que eu já sempre falo em pregação sobre Jacó, né? Que Jacó mentiu, né, pro pai, né, a mãe dele, e ele se uniu para enganar o pai. Aí olha a situação de Jacó. Aí Jacó teve um filho também enganador, que aí acaba indo para, né, para a geração dele, e é usado, né, para enganar o pai, que o filho tinha morrido, que no caso era José, né, que tinha morrido. E aí José é enganado pela mulher de Potifar, né, que quis se deitar com ele, mas não conseguiu se deitar e acabou culpando José de ter assediado ela. Então olha só, é engraçado, né? Quase uma sucessiva mentira, né? Você vê que vem de Jacó vai para Judá ele é enganado também por uma prostituta, que no caso não seria uma prostituta, nora dele se fez passar por uma prostituta, ele foi enganado também, aí ele engana o pai, e o José é enganado. Eu só sei, gente, que não vale a pena viver na mentira, porque você vai ver um demônio operando na sua geração. Não importa qual seja a mentira. Jacó, todo o tempo, na família, na linhagem dele, passou por situações mentirosas de engano, né? Então você vê, né? José foi alvo da mentira, né, da mulher de Potifar. Se parar para pensar, não é estranho? José, né? Ele também foi enganado. Lá em Gênesis 39 diante você vai ver isso, né? Então houve várias situações que as pessoas acabaram caindo numa mentira. Outra historinha também interessante, tá? Que essa é um clássico, né, da Bíblia, sobre Ananias e Safira, em Atos 5, do 1 em diante, que você vai ver, né, que esses dois, né, marido e mulher, eles mentiram para os apóstolos, né? Por quê? Eles mentiram porque eles queriam... Na verdade, eles mentiram para o Espírito Santo. Eu queria até ler, mas não vai dar para ler, não. Mas é interessante, os dois mentirosos morreram, né? Quer ver? Vamos lá, ler então. Tá, gente, vamos lá. Ó, achei aqui, ó, Atos 5, ó. Mas o homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos. Ficaram com o resto, e Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Olha só, hein? Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços cobrir o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Olha só, no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. Em toda a igreja, todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Olha aí a situação da pessoa, né? Então é isso que eu tô te falando, negócio estreita. Então, gente, mentira é o que não falta na Bíblia, né? Só que tem diversas situações que Deus vai analisar e você vai ser cobrado por cada mentira que você falar, né? Sansão, ele brincou com Dalila, né?
mentiu 3 vezes para Dalila. Na hora que ele falou a verdade, o negócio estreitou para ele. Porque não se brinca com o diabo, entendeu? É isso que eu tô falando. Não se brinca. Vai falando mentira, vai brincando, igual o Sansão fez, né? Contando mentira, né? Logo, além de ter ficado cego espiritualmente, logo depois ele ficou cego fisicamente. Por quê? Porque ele mentiu. Então, a hora que ele falou a verdade, né? Poderia não ter acontecido isso. Se ele não tivesse brincado com o diabo, não tivesse brincado com a mentira, né? Então, o que importa, gente, é obedecer a Deus, tá? Isso que importa, não os homens, né? E acabou ele deixando, né, o sentimento falar mais alto e contou uma coisa que não era para ter sido contada. Aí depois, se vocês quiserem ler lá, vocês leem lá em Juízes 16 em diante, você vai ver sobre Sansão mentindo, né? Para Dalila, aí vocês vão entender como é que foi essa mentira aí, né? Uma brincadeirinha que acabou se tornando uma coisa seríssima, ele perdendo a unção dele, né? Aí é que eu falo, né? A unção não se brinca, uns são, outros não são, isso é unção, tá? E ele era um homem ungido, mas foi escolhido, foi ungido, né? Mas brincou com o que Deus deu para ele. Então, gente, olha, eu quero ler alguns versículos aqui para finalizar, que eu acho que é muito importante. Que fala que Apocalipse 21, né? 8 e 27, só que eu vou ler aqui, ó. No grande dia final, os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo. Então, todo tipo de mentira que você pode colocar aí no seu balaio, tá? Tanto a mentira, né, que é uma religião que ela prega a mentira, que ela é contra a verdade do Senhor, né? Ela prega uma mentira para você. Tanto a sua mentira dentro da sua casa, essa mentira que você usa aí, acha que é muito sutil, que isso não vai fazer mal, é uma coisinha boba, que fica incentivando filhos a mentir, vê a vida de mentira que você leva, né, e passa para a sua geração, e é maldição, tá? Crente, gente mesmo, pessoas que temem a Deus, elas não podem mentir em nada, a menor mentira você não pode falar. Tá? Tem que ser verdadeiro em tudo. Se você não pode contar alguma coisa para alguém, você seja sincera com aquela pessoa. Fala, olha, eu não posso falar sobre esse assunto. Porque se você não pode mentir, não pode falar a verdade, você seja sincera. Não posso falar sobre isso. Não posso te contar sobre isso. Mas não minta, porque pode ir, com certeza, para o inferno pode ir, tá? Tá escrito aqui em Apocalipse 21, tá? Do 8 em diante, tá? E aqui João 8, 32... eu vou ler o 31 também, que fala assim, ó, então Jesus disse para o que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então você vai conhecer a verdade, que é o próprio Cristo. Como que pode uma pessoa que está com Cristo, unido com Cristo, usar a boca para falar mentira? Não tem como, não é? Não tem como. Então, é isso que eu tô te falando. O anticristo pode não estar aí, ainda não está aí, mas tem os filhotes dele que está atuando no mundo, né? Que está pregando mentira, que está falando mentira. Então é filho do diabo, tá? Então o apóstolo Paulo, ele escreve que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Quer dizer, ele é um próprio mentiroso, ele se finge, ele se transfigura em anjo de luz. Ele parece uma coisa que não é. Então muitas vezes você está num ministério, parece que é de Deus, né? Mas não é o próprio diabo, tá? Olha a testemunha de Jeová aí. Olha o Salão do Reino pregando heresia para vocês. Se finge anjo de luz. Ele vai entrar pregando Bíblia. Só que uma Bíblia torcida, tá? Que não vem do trono de Deus. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Vamos ler Salmo 120, versículo 2. Olha só. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Olha Provérbios 12, 22, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu deleite. Olha o Colossenses 3 em diante aqui, ó. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos
e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Gente, eu vou ler isso aqui até em outra linguagem que vocês vão entender melhor. Eu peguei outra linguagem aqui, deixa eu ler para vocês aqui que vocês vão entender melhor. Olha só que versículo interessante e importante. Olha só, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém? Então tá bem claro, gente, a partir da hora, né? Você desce as águas, você nasce de novo, né? Deus deixa bem claro, você é revestido, você é uma nova criatura, você não pode viver nos velhos costumes, tá bem? Deixa eu ler Isaías 59, deixa eu ler isso aqui que também é importante, ó. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm olha só, agora entra a parte que eu quero frisar, ó. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades. Aí acha que a oração está subindo, acha que está tudo certo, né? Que não precisa mais crescer na fé, que Deus é misericordioso, que Ele não se importa com essa mentirinha, com essa bobeirinha. O diabo vai entrando, vai abrindo brecha na casa, na família, no casamento. Quando vê, está destruída a tua casa, né? Então, aí as dívidas vão aumentando cada vez mais, porque você não dividiu com a sua outra metade, né? Não compartilhou o problema, e só vai crescendo o problema, né? Porque Deus, Ele sai de cena, aí é você, tá? Porque você se entregou, né, à mentira. Então quem vai estar aí é o diabo, é o pai da mentira. Você passa a ser filho de Satanás, você passa a ser filho do diabo. Você não é mais filho de Deus. E a pessoa continua achando que está buscando Deus, está tudo certo, e tem uma mentira enorme dentro de casa, e aí começa a falar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e aí é destruída a tua vida espiritual. Essa passagem aqui de Marcos 4:22, eu sei até de cabeça, fala assim, ó: pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Você pode ter certeza que Deus vai colocar as claras, e aí a pessoa vai ser envergonhada, seja onde for. Se tiver mentira, Deus vai mostrar. Deus não vai deixar encoberto. Amém, gente, ó. Então é a conclusão de tudo isso aí, tá? É isso aí, ó. Que o diabo é o pai da mentira, tá? Isso é a conclusão. João 8:44, nós já falamos aqui, tá? Que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, lá em João 16:13, você vai ver, tá? E que os mentirosos serão excluídos da Nova Jerusalém. Você vai ver lá em Apocalipse 22:15, parece que eu já até li, né? Então, maridos e mulheres, tá? Eu peço que vocês ouçam essa pregação com carinho. Ouve enquanto ainda é cedo, ainda dá para consertar. Sente com a sua esposa, sente com o seu esposo, tá? Fale a verdade, filhos também, fale a verdade pros seus pais. Se tá, de repente, né, fumando uma maconha, né, já tá envolvido com um crack, com alguma outra droga ilícita, com alguma outra situação, fale a verdade, peça ajuda enquanto pode, não esconda dos seus pais. Então, qualquer outra situação, vocês têm que se unir numa situação dessa. Não tente resolver o problema sozinho, não tente poupar ninguém, porque primeiro que é egoísmo de vocês, tá? Vamos dividir os problemas para que vocês sejam ajudados. Eu vejo pessoas aqui falando muito comigo isso,
Ah, missionária, meu pai não sabe que eu me drogo. Ah, minha mãe não sabe que eu me prostituo, que eu ganho dinheiro com o meu corpo, né? Outra, ah, minha mulher não sabe a dívida enorme que eu tenho, fica gastando, né? E por aí sucessivamente, assim, sabe? As pessoas estão se perdendo com a mentira. Então eu tô aqui para falar, para vocês se abrirem, sentarem com o seu cônjuge, falar a verdade, tá? Então é muito importante. Para começar, o marido e a mulher, elas devem ter plena fidelidade no casamento, tá? Não há casamento, o casamento ele não pode ficar doente, deficiente, tá? É muito importante vocês terem confiança um no outro, porque a partir da hora que quebrar essa confiança, destrói essa união, aí passa a pessoa a não confiar mais, tá? Então muito cuidado com isso, tá? Tudo começa com uma mentirinha, né, considerada pequenininha, né, que quando vê salta da sua boca, né, quase inconsciente, você nem presta atenção, sabe? Você já falou, mas aí vai se corrigindo, porque ela só vai aumentando. Eu sei o que eu tô falando, tá? Não minta, em momento de forma nenhuma. Amém? Tá? Deus abençoe aí, fica na paz, até semana que vem, se assim Deus permitir.